Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de preparação para a nossa próxima prova do exame de suficiência, né? Fecha-se um ciclo e inicia-se outro e vamos entrar agora na nossa próxima jornada de preparação para a prova do CFC. E que jornada louca, né? Essa que nós passamos agora, né? Foi uma jornada intensa, né? Muitos passaram, outros não, né? É aquele momento onde a gente fica naquela, como é que eu vou te dizer? Naquela euforia, né? Assim, uma alegria enorme por um lado, mas uma tristeza do outro. Eu sempre costumo dizer que é sempre um mix de emoções ainda, né? Porque é uma alegria por um lado, uma tristeza por outro. E ainda tem os alunos ainda que estão aí na esperança ainda pela aprovação do exame de suficiência, afinal de contas o resultado dos recursos não saiu ainda, então estamos todos ainda na expectativa pelo resultado final da prova, mas de fato uma coisa é certa, né? Assim, felizmente ou infelizmente a vida segue, o barco continua e a gente precisa seguir em frente, né? Independente de qualquer coisa, porque enfim, daqui a pouco vai ter prova de novo, então a gente precisa seguir essa jornada, né? Então eu fico muito feliz por você estar aqui comigo, né? Para a gente poder seguir essa jornada juntos e quem sabe, né? Quem sabe daqui a pouco, né? Você não consegue passar aí na prova também, né? Com o resultado dos recursos, mas enfim, de toda forma você está aqui comigo, né? A gente vai seguir juntos nessa jornada e se você passar com os resultados dos recursos, vou ficar muito feliz pela tua aprovação. Se você não passar, vamos seguir o barco, vamos tocar a vida, né? De uma forma ou de outra o barco segue, como eu expliquei para vocês, e a gente tem que ter maturidade de poder levantar a cabeça, né? E seguir, né? Não tem o que fazer, né? Então vamos tocar o barco, esteja feliz pelo que você conseguiu evoluir até aqui, né? Querendo ou não, se você olhar para trás e ver quem você era e quem você é agora, eu tenho certeza absoluta de que você evoluiu, de que você cresceu ao longo dessa jornada e o que a gente vai fazer é dar continuidade nesse jogo, né? Digamos assim. Então eu quero que você sinta orgulho do seu trabalho, sinta orgulho de tudo que você fez até aqui, para que você possa dar continuidade nessa jornada. E para você que caiu de paraquedas aqui agora, está assistindo essa aula pela primeira vez, né? Nunca se preparou para a prova do exame de suficiência, vai começar essa jornada a partir de agora. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo também. Deixa eu me apresentar aqui para você, né? Eu sou o professor Oswaldo Marques e eu ajudo estudantes e profissionais da área contábil a conseguir a tão sonhada aprovação no exame de suficiência. E quero te dizer que vai ser um prazer, né, poder te conduzir nessa jornada até o resultado da tua aprovação no exame de suficiência. Essa é a nossa primeira aula juntos, né? Para a gente poder dar esse nosso pontapé de partida para que a gente possa lá na frente plantar hoje, né? Começar de hoje a plantar essa sementinha rumo à aprovação no exame de suficiência lá na frente, né? Que a gente possa plantar aqui agora, que a gente possa ter a disciplina de poder regar essa sementinha, né? De uma forma constante, né? Para que lá na frente a gente possa colher aí o nosso tão sonhado fruto da aprovação. Beleza? Que legal, galerinha. Estou muito feliz aqui por estarmos juntos dando esse pontapé de partida aqui agora e vamos tocar o barco, né? Muito bem. Gente, então o que a gente vai fazer aqui agora, né? Hoje a gente vai dar o nosso pontapé de partida, eu vou dizer para vocês, né? CFC, prova do exame de suficiência, né? Por onde começar ou por onde recomeçar, dependendo do momento que você tiver. Então coloca aqui para mim no chat para eu poder saber, né? Para a gente poder bater esse nosso primeiro papo juntos, como é que está o seu momento? Você vai começar a estudar agora? Coloca, estou começando agora. Você já vem de outras reprovações? Coloca, já reprovei antes, né? Coloca aqui para mim para eu poder saber se a próxima prova vai ser a primeira que você vai fazer, se vai ser a tua primeira vez, ou se você já veio de alguma reprovação. Então coloca só assim para mim, ó, primeira vez ou já venho de reprovações. Pronto, que é para eu poder saber, já venho de reprovação ou de reprovações, né? Dependendo se essa foi a tua primeira reprovação ou se você já vem de algumas outras reprovações. Ou coloca aqui para mim também se você está há muito tempo parado e está recomeçando os estudos agora, né? Que de repente, para a gente poder entender em que momento você está aqui, para a gente poder alinhar aqui a jornada dentro desse momento em que a gente vai iniciar os estudos a partir de agora, beleza? Então coloca aí para mim aqui, deixa eu ver aqui. Beleza? Ó, tem uma galerinha aqui que já reprovou,
Tem um pessoal também que vai fazer a prova pela primeira vez. Beleza, beleza. Maravilha, maravilha, show de bola, pessoal. Então tá aí. Então vamos tocar aqui o nosso barco para a gente poder fazer aqui a coisa acontecer. E, gente, para a gente poder iniciar essa jornada aqui agora, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Agora que terminou, passou esse período de prova do CFC, já montei os recursos para vocês já enviaram os recursos, enfim. Agora a gente vai entrar nesse nosso período de pós-prova. E nesse período de pós-prova, a primeira coisa que eu faço é resolver a prova do exame de suficiência, né, para que você possa, para você que já fez a prova, para que você possa entender o que foi que você errou, para que você possa corrigir daqui para frente, e para você que vai fazer a prova pela primeira vez, para você já ter um norte, entender como é que essa prova aconteceu, para você ter uma base mais ou menos do que foi cobrado na prova, um nível de dificuldade que a prova teve, né, para que você possa meio que se preparar e entender o que você pode esperar para essa próxima prova, tá? Então, o que eu quero avisar para vocês? Quase não sai aqui, né? O que eu quero dizer para vocês? Que o nosso próximo passo vai ser resolver a prova do exame de suficiência. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou então aqui na tela você vai ver que tem um QR Code, você vai apontar o seu celular para escanear esse QR Code e você vai se inscrever gratuitamente para o nosso período de resolução de prova. Então eu vou tirar 3 dias para a gente responder ao vivo a prova do exame de suficiência com muita calma, bem devagarzinho, no detalhe, para que você possa aprender o que você deveria saber que a faculdade não te ensinou para que você consiga aí a tua tão sonhada aprovação no exame de suficiência. Esse período de resolução da prova do CFC é gratuito, né? Então vocês já sabem disso, né? Eu sempre faço a resolução de forma gratuita. Então você pode clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou você pode clicar não, né? Ou então você pode escanear no QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Você vai fazer a sua inscrição de forma gratuita. Ao você terminar o seu cadastro, automaticamente o sistema vai te direcionar para o nosso grupo de WhatsApp, onde por lá você vai poder aguardar, porque lá no grupo do WhatsApp eu vou passar para vocês direitinho as datas em que vão acontecer, o material que vai ser disponibilizado, o próprio material de resolução da prova a gente vai liberar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então é importante que você se inscreva, tá? Inclusive, no final de cada aula que eu for mandar as questões que nós vamos resolver, eu vou mandar inclusive com as anotações que eu vou fazer aqui durante a nossa aula, para que você possa ficar por dentro de tudo, acompanhar todo o material, né? E nessas 3 partes que nós vamos dividir a resolução da prova, ao final de cada aula eu vou mandar o material com a resolução das questões que a gente resolver em cada aula, lá no nosso grupo do WhatsApp, de quem tiver cadastrado nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então clica, faz a tua matrícula de forma gratuita, entra no grupo do WhatsApp e aguarda, porque por lá a gente vai mandar todas as instruções para vocês, beleza? Muito bem, show de bola, então avisa os dados. Quem já se inscreveu e vai participar das nossas aulas de resolução da prova do CFC, já coloca aí no chat aí para mim, para eu poder acompanhar aqui vocês. Já coloca aí, estou inscrito, que é para eu poder saber, que aí daí para frente a gente vai tocar o barco e lá no grupo eu explico os detalhes para vocês, beleza? Muito bem. Oswaldo, para mim, que vou fazer a prova pela primeira vez, você acha que vale a pena eu participar dessas aulas de resolução da prova? Com toda certeza absoluta. Porque já é um termômetro para você parar e pensar assim, ó, com o conhecimento que eu tenho hoje, se essa fosse a prova que eu fosse fazer, eu passaria ou não na prova? Eu seria ou não aprovado? Então já é um termômetro para você, para que você possa medir aí o teu conhecimento, né? Como é que você está em termos de preparação, né? Para você poder saber. Que um detalhe muito importante, gente, que eu já quero deixar alertado para todos vocês aqui, a grande maioria acha que só com o conhecimento da faculdade dá para ir lá e fazer a prova e vai conseguir passar. E, infelizmente não é assim que a banda toca, né? A gente vê aí o índice de reprovação no exame de suficiência muito alto, né? Exatamente por conta disso, né? A faculdade finge que ensina, né? Os alunos fingem que aprendem, fica por isso mesmo. Depois de levar a primeira lapada, é que os alunos acordam para a vida, né? E percebem que, poxa, caramba, realmente o que eu vi na faculdade não é o suficiente para poder passar na prova. Aí é que os alunos tomam uma postura diferente para poder se preparar de forma consistente, né? Porque, infelizmente, a faculdade fica ali no meio do caminho
de uma forma indecisa, né? Ela nem te prepara para o mercado de trabalho, também não te prepara para poder fazer a prova do exame de suficiência, também não te prepara para você passar na prova de concurso público. No final das contas, a faculdade te prepara para quê? É claro que com algumas exceções, tem algumas faculdades que são muito boas, mas infelizmente a grande maioria deixa muito a desejar. E aí quem paga o pato, né, quem paga o preço final é você, que acaba reprovando no exame de suficiência e acaba perdendo um tempo precioso na sua vida, né? Afinal de contas são 2 provas por ano, então você praticamente perde um semestre, né? Porque aí você tem que esperar o próximo semestre para você poder estudar, fazer a prova de novo, você se preparar, coisa que você já podia estar abrindo a sua empresa de contabilidade, já podia estar crescendo profissionalmente na carreira, ou de repente estar se preparando para um concurso público de nível superior, enfim, cada um vai seguir a carreira profissional para uma área diferente. Mas uma coisa é fato, quem tem um CRC ativo certamente terá muito mais oportunidades dentro do mercado. Então aí é onde está o grande detalhe, né? Para que a gente possa virar logo essa página o mais rápido possível, para que você possa deslanchar na sua carreira profissional e ser um grande profissional. E eu vou ficar aqui muito orgulhoso por saber que eu pude participar dessa sua jornada, que eu pude te ajudar a crescer profissionalmente na sua carreira, ou como alguns dos nossos alunos dizem, professor Oswaldo está servindo de trampolim para a minha carreira profissional. E eu fico muito feliz em participar da sua vida também, beleza? Então tá aí, recados dados, clica no link que está na descrição do vídeo ou clica nesse link que está aparecendo aqui na tela, faz a tua matrícula de forma gratuita para participar das aulas de resolução da prova do CFC. Vão ser 3 dias de aulas ao vivo para você poder participar e aprender na prática aquilo que a faculdade não te ensinou, que você deveria saber para que você consiga passar na prova. Combinado? Maravilha, beleza. Dito tudo isso, então vamos aqui para a nossa aula de agora, para a nossa aula de hoje, para a gente poder entender por onde que você vai recomeçar ou começar nos seus estudos. Muito bem. Gente, primeira coisa que a gente precisa alinhar e saber aqui é onde é que você está nesse meio tempo aqui, ó. Nesse meio termo, né? Então, vamos entender aqui, ó. Você vai fazer a prova pela primeira vez? Você vem de uma primeira reprovação? Você vem de várias reprovações ou você está parado há muito tempo? Então, aqui nós temos 1, 2, 3 e 4. Coloca aqui para mim, para eu poder entender qual é o teu status nesse momento aqui, para a gente poder saber e montar aqui um direcionamento. Por que eu estou falando isso, gente? Simples. Dependendo do momento que você tiver, você vai traçar um plano de ação diferente. Então isso aqui é importante para a gente poder entender aqui em que momento vocês estão. Ó. Beleza? Tem a galerinha que vai fazer a prova pela primeira vez, mas tem uma boa quantidade de gente aqui que já reprovou pelo menos uma vez aqui na prova. Beleza, beleza. Então vamos lá, vamos lá. Gente, eu vou começar primeiro, né, por quem já reprovou no CFC, tá? E aí tanto vale para quem reprovou uma vez, como vale também para quem já reprovou 2 ou mais vezes, né? Por quê, gente? O primeiro ponto de partida que a gente tem que fazer é fazer aqui uma reflexão sobre a prova, para a gente poder entender o seguinte. Primeira coisa, você estudou de verdade para poder fazer a prova do CFC? Deixa eu beber aqui um golinho d'água aqui, ó, peraí. Muito bem. Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque muitos dos nossos alunos, né, quando se matriculam para poder fazer parte da Turma Ninjas, que é um programa de treinamento fechado que nós temos, né, de preparação para a prova do CFC, que por um acaso, se você tiver interesse, aguarda que logo em breve eu vou passar instruções para vocês sobre as novas datas, né, sobre a nova data de abertura da próxima turma. Então, por enquanto, só aguarda que logo em breve eu vou explicar. Se você já está no nosso grupo do WhatsApp, é só aguardar por lá que eu vou trazer mais explicações. Se você não está, né, depois você volta naquele link lá, no QR Code que eu passei lá, agora atrás, né, que depois eu vou explicar para vocês também, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas enfim, o primeiro ponto de partida é entender se você estudou de verdade. Porque tem muito aluno que chega para mim e diz assim, Oswaldo, eu fiz a prova, mas eu fui só para ver qual é. E gente, aqui entre nós, né, a gente sabe que quando o aluno que diz que estudou só para ver qual é, na verdade, ele já está assinando um atestado dele de óbito de dizer que foi fazer a prova para reprovar. E, gente, se for para fazer a prova para reprovar, não precisava nem ter feito, né? Porque, poxa, depois você pode pegar a prova e responder a prova em casa. Não precisa você gastar, né, o valor de inscrição para poder fazer a prova do CFC. Poxa, era só ter pegue a prova depois. Simples assim. Não precisava você ter caído
na armadilha de ter que reprovar, né? Para poder criar um trauma desnecessário, né? Mas enfim, esse é um primeiro ponto de partida, porque eu sempre digo o seguinte, gente, a primeira reprovação ela só conta se você tiver estudado de verdade. Então, quando o aluno entra para a turma ninja e ele diz para mim que estudou só para poder ver qual é, eu digo para ele o seguinte, então zera o jogo e agora vai ser a tua primeira tentativa, né? E que seja a primeira e a última. Porque se você foi só para poder ver qual é, então você não se preparou para fazer a prova. Você não estudou de verdade para poder fazer. Então essa primeira vez aí para mim nem conta, tá? Então começa a partir de agora. Então já fica essa reflexão e se você quiser, né, confessar isso aqui nos comentários, né, para a gente poder deixar esse diálogo bem aberto, para a gente poder ter essa conversa bem franca aqui agora, né? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, não sou coach, nem pretendo ser, né? Eu sou professor de contabilidade que prepara os alunos para poder passar na prova. Mas é importante que a gente tenha essa conversa franca aqui entre nós, para a gente poder entender, né? Em que momento você está, para a gente poder saber. Poxa, então, se eu fui só para poder ver qual é, deixa eu expressar isso aqui agora, né? Para a gente poder já ter essa conversa franca e você saber que vai começar a partir de agora, beleza? Muito bem. Seguindo aqui o jogo, né? Agora, para você que estudou de forma consistente, que você veio se preparando, né? Que você estava num embalo bom para poder fazer a prova do exame de suficiência, vamos marcar aqui os pontos, ó. Aqui, ó. Qual foi a tua maior dificuldade na hora da prova? É importante que a gente entenda isso. E essas dificuldades, elas têm alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente fala de dificuldade na prova, pode ter sido em relação à questão do tempo, pode ter sido em relação à questão do nervosismo e pode ser em relação o próprio conteúdo técnico, né, na hora da prova. Porque assim, tem gente que reprova porque não soube administrar bem o tempo. De repente a pessoa até tinha conhecimento lá na hora da prova. Ela sabia das matérias, mas às vezes se enrolou ali numa questão, não soube administrar bem o tempo da prova e de repente gastou um tempo muito precioso aqui que poderia ter sido utilizado no restante da prova. Então já fica de aprendizado. Para a gente poder ter aquele bom senso na hora da prova de entender o seguinte, cara, tô olhando para a questão, eu sei responder, então bora. Não sei responder, paciência, pula para a próxima questão, segue a vida. Lembra que você precisa se dar a oportunidade de responder as outras 49. São 50 questões, você precisa acertar metade, então você tem que acertar 25. Né? Se você se enrolou em uma, vamos para a próxima e segue o barco. Né? Tem gente que reprova, e às vezes não é nem por falta de conhecimento técnico, às vezes é por puro nervosismo. E aí na hora da prova é importante que você inicie a prova, não pela ordem cronológica que a prova vem, mas pelas questões que você vê que tem mais domínio. Então de repente começar a prova na ordem que ela está, de repente o começo da prova tem algumas questões que não são as que você domina mais, e aí você já está com aquela adrenalina no começo da prova e começa a prova por uma questão que não é a que você domina, a chance de você errar é grande. Aí imagina, você já está nervoso e pega uma questão que você vai errar logo de cara. O que vai acontecer com a tua adrenalina? Ela tende a aumentar. Isso é natural. A gente tem que fazer exatamente o contrário. A gente tem que começar a prova pelas questões que são as mais simples. Por exemplo, eu sempre recomendo aos nossos alunos começar por auditoria, ética e perícia. Por que, Oswaldo? Porque são 3 disciplinas fáceis, são disciplinas gostosas de estudar, não tem lá grandes complexidades, e o que você tem que fazer é o quê? É você, como é que se diz? Estudar aquelas partes que o examinador normalmente cobra na prova, para você chegar bem preparado, acertar logo aquelas questões de imediato, para o nível de nervosismo baixar, o teu nível de confiança aumentar e você está mais bem preparado emocionalmente para poder enfrentar o restante da prova. Parece uma coisa simples, uma coisa até meio que besta, mas na hora da prova faz uma diferença absurda. Né? Então já guarda isso no teu coração para você poder fazer isso na próxima prova. Beleza? Maravilha. Passada a questão do nervosismo e aí passada a questão do tempo de prova, aí pronto. Aí tem aluno que reprova exatamente por conta da parte técnica, né? E a gente precisa fazer uma reflexão. Quais os assuntos você teve mais dificuldade? E aí é um ponto importante para poder ser levado em consideração. Né? Para você poder mapear esses assuntos, porque aí o teu início de estudo, e aí para você que vai fazer a prova pela primeira vez, segura as pontas aí que eu vou chegar em você também.
Mas para você que já reprovou e você vem estudando de forma consistente, você vai recomeçar os estudos exatamente por aqui. Quais foram os assuntos que eu tive mais dificuldade? Porque você vai estudar com profundidade esses assuntos aqui. Porque se você já está estudando de forma consistente, não vale a pena você zerar o jogo e querer recomeçar do zero de novo, sendo que você já tem uma bagagem sólida. Se você já tem uma bagagem sólida porque você estudou de forma consistente, agora não é hora de zerar o game e começar de novo. Agora é hora de você recomeçar por aqueles pontos que você tem mais dificuldade. Né? Porque você já tem uma bagagem. Você não vai deletar o conhecimento que você adquiriu. Né? Você não vai esquecer de tudo e recomeçar agora. Você vai dar continuidade no teu estudo. Então entender o que você teve mais dificuldade vai ser importantíssimo para você poder ficar forte onde hoje você é fraco. Eu até costumo brincar com os nossos alunos, quer dizer assim, né? É tipo você apertar os parafusos, digamos assim, daquela parte das matérias que você está mais fraco, né? Você vai dar um upgrade na sua máquina, digamos assim, né? Então isso aqui é um ponto importante. E aí, dando sequência, né? O que você conseguiu estudar para fazer a prova e o que ficou pendente? E aqui é outro ponto de partida também. Então, se você tem... Então, para você que vinha estudando de forma sólida, para você que vinha estudando de forma consistente, 2 pontos você vai precisar levar em consideração. Onde é que você vai recomeçar? Pelos pontos que você teve mais dificuldade na prova. Então, você vai pegar a prova e vai fazer um mapeamento. Olha lá, questão por questão, monta uma planilha e bota lá disciplina, assunto e a parte que caiu na prova. E aí você vai marcar de amarelo, sei lá, de uma cor que você quiser, quais são os assuntos que você teve mais dificuldade. Estuda aqueles assuntos. Terminou de estudar aqueles assuntos, aí você vem para cá. Ó. O que você não conseguiu estudar para a prova do CFC que ficou pendente? Pronto. E aí você vai dar sequência nos seus estudos com esses assuntos que ficaram pendentes. Visto os assuntos que você teve dificuldade na hora da prova, estudou todos eles, pegou os assuntos que você estava pendente, estudou todos eles, aí, meu amiguinho, aí você tem, dependendo do tempo que você levar para poder ver toda essa parte, aí você tem 2 cenários. Você pode cair para dentro para responder muitos simulados, muitas provas do CFC, para você poder testar o seu conhecimento, né? Ou se você ainda tiver muito tempo até a prova, né? Dependendo, tudo vai depender assim, do quanto de assunto você teve de dificuldade e quanto de assunto que ficou pendente, percebe? Porque pode ser que você consuma mais tempo ou menos tempo. Se você consumir pouco tempo para poder fazer isso e sobrar muito tempo, aí de repente vale a pena você recomeçar os estudos do zero, né? E passar aquele pente fino de novo. Se você gastou muito tempo nessa etapa de revisar os assuntos que você teve muita dificuldade na hora da prova e ver os assuntos que ficaram pendentes, aí a ideia, né, é você focar em simulado, focar em provas para você poder ir para cima delas até perto da prova do CFC, porque aí seria o melhor dos cenários. Então, tudo vai depender, tá? Veja aí em que momento você está. Se você vai gastar pouco tempo, vale a pena você recomeçar os estudos e ver tudo de novo, porque você vai ter uma boa revisão. E se você gastar muito tempo, quando você terminar, é sentar a vara, né? Sentar o pau para poder responder muitos simulados, muitas provas, para você poder ir testando seu conhecimento, vendo o que você errou, estuda aquela parte do conteúdo, aperta o parafuso de novo, vai para o próximo simulado, resolve as questões, vê o que você errou, aperta o parafuso e aí você vai indo até a prova. Combinado? Beleza. Então vamos para frente aqui para a gente dar continuidade. Beleza, pessoal. O segundo ponto que a gente precisa entrar aqui, ó, é na questão da avaliação dos erros. E eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. E para você, de novo, né? Para você que vai fazer a prova pela primeira vez, calma, eu vou chegar em você também, tá? Eu estou só afiando aqui, aprumando aqui os pontos para quem já fez a prova antes, e aí depois a gente vai pegar para você que vai fazer a prova pela primeira vez, quais são os pontos de partida para você. É só segurar o barco aí, tá? Vamos lá. Gente, nessa questão de avaliação dos erros, o que é importante que a gente precisa fazer de avaliação? São 3 detalhes importantes que a gente precisa avaliar. Lembra que eu falei para você montar uma tabelinha, né, no Excel, e colocar lá a disciplina, qual foi a disciplina e qual foi o assunto que caiu na prova? Muito bem. O que você vai fazer? Você vai marcar lá de amarelo quais foram as questões que você errou. E aí, para cada questão que você tiver errado, é importante que a gente marque
três situações. Quando a gente erra uma questão, a gente erra por três motivos. Ou você erra porque você caiu numa pegadinha, ou você erra uma questão por displicência, ou você erra uma questão porque você não sabia do assunto. Então vamos entender cada situação dessa aqui, ó. Aquela questão que você caiu numa pegadinha é aquela questão que você estudou o conteúdo, você sabia aquela matéria, mas caiu algum detalhe que na hora da prova você ficou em dúvida. E aí você não sabia se você ia para o caminho X ou se você ia para o caminho Y. E aí você acabou escolhendo um caminho, né, de forma aleatória, né, foi para aquele rumo e na verdade o rumo era outro e você acabou errando a questão. Por pura maldade do examinador, que ao invés de botar um caminho reto, ele botou um caminho com uma bifurcação, né, digamos assim. Oswaldo, me dá um exemplo, né? Vamos pegar aqui o exemplo de um cálculo de depreciação, por exemplo. A grande maioria sabe que calcular a depreciação é pegar o custo de aquisição, subtrair do valor residual e dividir pela vida útil. Acabou, né? Não tem muito mistério para calcular a depreciação. O problema é que às vezes o examinador vai lá e ele coloca a data que o bem foi comprado, a data que o bem começou a ser utilizado, a data que o bem ficou pronto à disposição para uso. Aí você se pergunta, né? E se o examinador pediu a depreciação acumulada ou o valor contábil líquido do bem? Você tem que calcular o tempo pelo qual o bem foi depreciado. E aí saber por quando iniciar a depreciação é fundamental, porque um mês a mais ou um mês a menos pode errar o cálculo na hora de você achar a depreciação acumulada ou o valor contábil líquido. Então, às vezes, o examinador bota essas maldades na hora da prova que te confunde. Daí porque você vai ficar se perguntando, e agora eu começo por onde? Oswaldo, responde a pergunta, começa por onde? Começa pela data que o bem está pronto e à disposição para uso. Beleza? Muito bem. Então, é importante que você fique atento nessas pegadinhas, porque se você errou nessa pegadinha, você já tem que ficar ligado, né? Aquela questão de que gato escaldado, né? Tem aquela questão daquela... Como é que se diz? Daquele ditado que gato escaldado não toma banho de água morna. Não sei se você já ouviu esse ditado, né? Por quê? Porque o gato, quando ele chega lá, ele bota o pezinho dele, ele já sabe que não está do jeito que ele gosta, ele não vai nem entrar naquela água de novo, né? Porque assim, é aquela coisa, né? Assim, errar uma vez é humano, mas persistir no erro é burrice. Né? Então é importante que nesse momento aqui a gente possa se atentar para esses pontos que você já caiu numa pegadinha para que você não caia de novo, né? Para você ficar esperto nesses pontos. O segundo ponto é quando você erra uma questão por pura displicência. Às vezes você olhou para a questão, você sabia como é que respondia, você fez lá, mas de repente na hora do cálculo, você não prestou atenção. O examinador estava pedindo o valor contábil líquido do bem. E aí você foi lá, calculou a depreciação acumulada, viu lá o valor, olhou para a alternativa, tinha lá a resposta e você marcou. Aí quando você chegou em casa, putz, cara, eu errei aqui, não prestei atenção, não era a depreciação acumulada que ele queria o valor contábil líquido. Percebe? Então, são esses detalhes que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes você sabe a matéria, mas você não leu a questão direito, não interpretou exatamente o que o examinador queria, acabou por displicência errando a questão. Entendeu aí a maldade? Muito bem. O terceiro ponto que você pode errar a questão é porque de repente, de fato, caiu uma questão que era um conteúdo que você não tinha estudado, não estava no teu radar, né? De repente não era um assunto que estava ali na tua linha de conteúdo que você tinha para poder estudar, ou então de repente era um conteúdo que não deu tempo você estudar, estava lá como pendente, não deu tempo. Então é importante que você se atente para isso também. Poxa, caiu uma questão de um conteúdo que eu não sabia, então deixa eu estudar esse conteúdo, porque se cair de novo na prova, eu já vou estar preparado para poder acertar aquela questão. Então, amadureça a tua estrutura de aprendizado em relação a esses três pontos, porque isso vai ser crucial, vai ser fundamental para que você chegue na sua aprovação na próxima edição. Beleza? Muito bem. Seguindo aqui o barco, na hora de retomar os estudos, e aí, ó, agora vamos, de fato, ver aqui um assunto que é um detalhe importante, tá? Retomar os estudos por onde, né? Se você já vem estudando de forma consistente, né, então você já sabe que você vai começar pelos assuntos que você teve mais dificuldade, é hora de apertar os parafusos, né, e ficar mais forte na hora que de onde você já era mais fraco. Então isso aqui eu já expliquei para você, você já tá sabendo. Muito bem. Então vamos fazer uma avaliação da rota, tá? Aqui o detalhe que é importante é o seguinte, gente, como eu expliquei para vocês, cuidado,
Porque tem muita gente que acha que o fato de você ter terminado a faculdade agora, né, de que o conhecimento da faculdade é o suficiente para poder passar na prova. E de fato não é. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Tem vários alunos nossos que já foram aprovados no exame de suficiência, que reprovaram no CFC e que passaram exatamente por isso, né? De que acharam que o conhecimento da faculdade era o suficiente, quando na verdade não era. E aí é onde está o grande detalhe da história. Então, gente, aqui ó, nesse processo de reavaliação de rota, entender essa questão de que o conhecimento da faculdade não é o suficiente é importantíssimo para que você não cometa um erro, né, de reprovar de novo, ou para você que vai fazer a prova pela primeira vez, evitar essa primeira reprovação para que você vá direto já e consiga a tua aprovação no exame de suficiência. Ó, dá uma olhadinha só nesse resultado que um dos nossos alunos da turma Ninja tiveram, que ele passou no CFC, mas ele cometeu esse erro de que ele achava que o conhecimento da faculdade era o suficiente. Dá uma olhadinha aí, ó. Falta de preparo, com certeza. Eu estava totalmente despreparada, porque a gente, quando termina a faculdade, ou está no final da faculdade, a gente tem uma visão de imaginar que está preparado. Ah, eu fiz 4 anos de faculdade, eu vou lá, vou fazer e pronto. É completamente diferente o que a gente cursa durante 4 anos e o conteúdo que cai na prova. Eu tenho 2 empregos, tenho família, tenho filha, então às vezes eu não conseguia ter tanta doação no curso como outros colegas que estavam. As provas são direcionadas, as provas são bem elaboradas num grau de dificuldade muito maior do que a gente é preparado na faculdade. Então, se a gente achar que vai conseguir por conta só saindo da faculdade, é uma ilusão, é impossível isso. Eu já imaginava que eu não ia conseguir. Eu já tinha isso na minha mente, que sozinho eu não conseguiria. Eu precisaria de um curso ou de um método que me preparasse para essa prova. É uma metodologia muito direcionada, né? É um cronograma que a gente recebe para a gente seguir os estudos. Os conteúdos são muito direcionados, então, assim, dificilmente, se você seguir o cronograma e a metodologia que é posta para os alunos seguir dentro do curso, é muito difícil não dar certo. Eu estou falando de Minas Gerais, eu acertei 28 questões. Nossa, eu chorei muito. Chorei muito, 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 muito mesmo, porque assim, foi uma coisa que eu queria muito. Eu me dediquei muito, porque eu tenho uma filha também de 12 anos, sou casada, então assim, eu abri mão nesses 3 meses de viver muita coisa com os dois, final de semana, domingo com a família, para focar nos meus estudos. Então, aí você sente aquela realização do seu esforço, você fala, valeu a pena cada vez que eu fiquei até de noite sem descansar, meia-noite, 1 hora estudando. Eu fui aprovada estudando por 3 meses, 2 horas por dia. Eu queria muito agradecer você, professor. Eu confesso que para mim foi um valor simbólico pelo que vocês ofereceram para todos nós, e não só como conteúdo para o curso, mas como emocional, psicológico. Vocês ali deram suporte para a gente até o último dia, na hora da prova. Então, assim, não tem dinheiro no mundo que pague o que o curso Ninjas oferece para os seus alunos. Então, assim, para mim, se eu puder indicar a vocês o resto da minha vida, eu vou indicar. Esse curso foi de extrema importância na minha aprovação. Sem o curso eu não teria conseguido. E não é qualquer curso, é o curso. Tá vendo aí? Gente, então, nesse momento, né, a gente tem a oportunidade de poder aprender com quem já passou por isso. Então, para você que já reprovou no CFC, você pode já encurtar esse caminho, para que você não reprove de novo. E principalmente para você que vai fazer a prova pela primeira vez, que você já não cometa esse primeiro erro, né? Que você já possa encurtar o caminho, né, de se preparar bem e já passar na prova. E dentro desse aspecto, eu quero te dizer uma coisa importante. Se você já reprovou 1, 2, 3 vezes e vê claramente que sozinho não consegue passar na prova,
Então já é a hora de você amadurecer a possibilidade de você investir na sua carreira profissional, adquirir um curso de preparação para a prova do exame de suficiência, né? A turma Ninjas, né? A turma Ninjas do CFC que nós temos é uma turma exatamente focada no teu processo de preparação para a tua aprovação no exame de suficiência. Então você já pode ficar atento e se preparar para a nossa próxima turma, que vai abrir em breve. Então, nos próximos dias, eu vou falar para vocês quando esse processo de abertura vai acontecer. Então, você já pode amadurecer a possibilidade de se matricular para essa turma. Então, já vai se preparando e financeiramente falando para isso. Então, se você achar que tem como investir na sua carreira profissional, que esse dinheiro que você vai investir não vai faltar no pão na sua mesa, então faça isso em prol de acelerar o teu crescimento da tua carreira profissional. Ou se você acha que investir na sua carreira agora vai fazer faltar o pão em cima da mesa, então melhor o teu pão em cima da mesa. Então se prepare aqui assistindo as nossas aulas gratuitas, né? Cada um faz aquilo que pode. Então se você vê que não dá, acompanhe as aulas de forma gratuita que nós vamos fazendo aqui. Toda terça-feira tem aula ao vivo. Então de uma forma ou de outra já vai te ajudar bastante aí para que você consiga passar na prova do CFC também. Beleza? Maravilha. Muito bem. Dito isso, eu montei aqui agora para vocês uma base de conteúdos, e aí isso aqui vai ser importante principalmente para você que vai fazer a prova pela primeira vez. Porque para você que vai fazer a prova pela primeira vez, né, ou para você que vai dar game over, vai zerar o jogo e quer começar da base literalmente para poder estudar agora de forma sólida para poder passar na prova, então você vai fazer o seguinte. Como é que eu vou te explicar? Tem sempre aqueles conteúdos que são os conteúdos de carta marcada, que independente da banca que aplicou a prova, né, sempre esses conteúdos estavam lá. Então é importante que a gente possa ter essa base de sustentação de uma forma bem sólida, porque isso aqui já vai te dar meio caminho andado para você conseguir passar na prova. Então aqui é onde está o detalhe importante para você poder dar os primeiros passos rumo à tua aprovação. Então, gente, primeira coisa logo de cara, o que tem de mais importante? As 3 disciplinas que são as mais importantes da prova. Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Gente, essas 3 disciplinas juntas, elas somam de 25 a 28 questões na prova. Lembrando que a prova do CFC, você tem que acertar 25 questões para ser aprovado. Aprovado. Ou seja, a tua aprovação está dentro dessas 3 disciplinas. Fato. Fato. Então, se você estiver muito bem preparado nessas 3, e claro que assim, Oswaldo, não dá para estudar só essas 3 disciplinas, porque eu tenho uma margem de erro aqui, né? Eu posso errar alguma questão, claro. Aí você vai ter que estudar as outras disciplinas para poder usar de gordura, né? Mas sobre isso a gente vai conversar em outro momento. Mas a tua obrigação é estar fera nessas 3 disciplinas, porque independente de qualquer coisa, a base de sustentação está aqui. Aqui é onde está a nossa aprovação no CFC, beleza? E aí, ó, por exemplo, dentro de teoria da contabilidade, nós temos aqui, ó, nós temos aqui características qualitativas, classificação de contas, natureza das contas contábeis e lançamentos contábeis. Isso aqui é a base de sustentação, é o pilar para você poder evoluir nas outras disciplinas, inclusive. Porque, por exemplo, não tem como você aprender a trabalhar com balanço, DRE e fluxo de caixa se você não souber classificação de contas. É a base. Então, entenda o seguinte, quando você vai construir um prédio, você não começa da cobertura, você começa do subsolo. Primeiro você cava um buraco para poder estruturar o alicerce. Estando com o alicerce bem estruturado é que você vai ter a base de sustentação para você poder evoluir em conteúdo, em uma estrutura mais complexa. Na prova do CFC funciona da mesma forma. Não tem como você querer estudar consolidação de balanço, fluxo de caixa, equivalência patrimonial, se nem o básico você sabe. Se tu não sabe classificação de contas e natureza das contas contábeis, por exemplo, você não vai conseguir avançar nos outros conteúdos. Então é onde está o grande detalhe. Então está aqui a base. Depois você vem para cá, ó, balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA. DRA não cai lá tanto na prova assim, tá? Mas quando cai, derruba muita gente. Então é importante você estudar aqui, ó. Aí entra na parte de normas brasileiras de contabilidade. Vem aqui, ó, estoque, imobilizado, taxa de câmbio, ativos e passivos contingentes, investimento em coligadas e consolidação de balanço.
Pronto. Então aqui você tem 15 conteúdos que, na minha opinião, são conteúdos chaves, que sempre caem na prova. Às vezes cai um a mais, às vezes cai um a menos, enfim, mas independente da banca que aplicou a prova do CFC, esses eram conteúdos que sempre estão lá, porque é a base. Então a base tem sempre que estar na prova. De uma prova para outra, vai ter um conteúdo que vai sair, vai ter outro que vai entrar, mas enfim, esses aqui, na maioria das provas, eles estavam lá presentes. Então vale muito a pena você estar muito bem preparado nessa parte aqui, tá? Então isso aqui vale muito para você que vai fazer a prova pela primeira vez e vale muito para você que vai dar game over, né, e vai começar do zero mesmo para poder ter uma preparação de forma sólida para essa próxima prova que vai vir por aí pela frente. Beleza? Muito bem. Dito tudo isso, e é importante que você entenda o seguinte, tá? Quando a gente vai se preparar para a prova do CFC, se você olhar lá para o edital, tem 591 conteúdos em 14 disciplinas. É muita coisa. Mas o grande detalhe que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, não cai tudo isso na prova. A grande sacada que eu quero deixar para você aqui é o seguinte, na hora que você for se preparar e estudar para a prova do CFC, você tem que montar uma rota, né, para poder otimizar seu tempo. Como é que eu trabalho lá com os nossos alunos da Turma Ninjas? A gente trabalha assim, a gente faz primeiro um levantamento das disciplinas que são as mais importantes. Dentro da disciplina que é mais importante, a gente estuda os assuntos que são os mais importantes. E dentro de cada assunto que é mais importante, qual é a parte específica que o examinador cobra na prova? Ao invés de a gente estudar todo o conteúdo, a gente estudar aquela parte que o examinador gosta de cobrar. Porque não cai todo o conteúdo. Por exemplo, você pega na parte de auditoria, NBCTA 700, 705 e 706, né, você tem 3 normas aqui, e juntando tudo tem 75 páginas. Cai 75 páginas na prova, Oswaldo? Não. O que cai? Cai a parte tipo de relatório de auditoria. Opinião não modificada, modificada com ressalva, com abstenção de opinião e adverso. Então, ao invés de estudar as 75 páginas, a gente estuda um slide, que tem um resumo daquilo que cai na prova. Por isso que dá tempo você se preparar de forma consistente até sair a prova do exame de suficiência. Não precisa você estudar os 4 anos de faculdade de novo. Porque se você for pegar o pé da letra e pegar lá os 591 conteúdos das 14 disciplinas do edital, só tem um jeito de você conseguir estudar aquilo tudo que está lá. Se for para pegar o pé da letra, à risca, tudo, você teria que estudar 4 anos de faculdade de novo. Simples assim. Mas se você estudar de forma otimizada, do jeito que eu expliquei para você, pegando as disciplinas mais importantes, os assuntos mais importantes, a parte específica que o examinador gosta de cobrar, e por fim, entendendo quais são as pegadinhas que o examinador cobra na prova, pronto. Você está preparado para poder enfrentar a prova em pouquíssimo tempo, né? Para você conseguir chegar ao resultado da tua aprovação no exame de suficiência. 3 meses já é tempo suficiente para você poder estudar de forma sólida e conseguir passar na prova do CFC. É assim que a gente ensina os nossos alunos a conseguir a aprovação no exame de suficiência e vai ser um prazer poder te conduzir à tua aprovação do CFC seguindo exatamente essa estrutura. Beleza? Muito bem. Maravilha. E aí, gente, ó, o que tem mais de importante, independente, agora sim, ó, independente de você já ter reprovado no CFC ou independente de você, como é que se diz? Vá fazer a prova pela primeira vez, isso aqui vale para todas as camadas, tá bom? Então o que é importante que você faça? Gente, crie uma agenda, né? Uma organização, um planejamento de estudos, para você poder seguir. É tipo assim, ó, quando você vai se matricular na academia, a primeira coisa que você pensa é a seguinte, eu vou para a academia que horas? Porque você precisa se planejar. Dentro do teu dia, qual é o horário que você consegue encaixar para você poder fazer atividade física, por exemplo? E aí, dentro do teu estudo tem que ser do mesmo jeito. Né? Tá aqui meu dia. Eu trabalho da hora X até a hora Y, eu faço faculdade da hora X até a hora Y, então eu tenho o tempo XYZ para poder estudar. Eu vou encaixar meu tempo de estudo que horas? É importante que você pense assim, para que você depois não olhe assim, eu vou estudar na hora que sobrar o tempo. Gente, se a gente não encaixar na marra o tempo para poder estudar, o tempo nunca vai aparecer. Porque a gente sempre vai estar envolvido em alguma coisa. A gente sempre tem a vida corrida, o tempo é sempre puxado. Então, se a gente não sacrificar alguma coisa dentro do nosso dia, você não vai conseguir estudar nunca. Ou a gente abre mão de alguma coisa em prol do estudo, ou então você não vai conseguir passar na prova nunca. Não tem milagre para poder fazer, gente. Todo mundo tem 24 horas por dia. Então, para poder passar na prova, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Tem aquele não sei se você já viu aquele ditado que diz assim, quem muito abraça, pouco aperta.
Porque quanto mais você quer fazer mais coisas ao mesmo tempo, mais difícil vai ficar. Porque você vai ter que fazer um pouquinho de cada coisa. É melhor você abrir mão de alguma coisa para você poder fazer algo bem feito do que você ficar pingando um pouquinho em cada coisa. É uma orientação que eu deixo para você aqui, tá? Então organize o seu dia aí. Gente, outro detalhe importantíssimo é a questão de ter compromisso e consistência. Porque o grande detalhe aqui, pessoal, é o seguinte: começar é fácil, o difícil é continuar fazendo. Não é simples não, pessoal. Você começa, você está empolgado, está energizado, você está ali, agora vai. Mas, gente, no meio do caminho, você está ali atolado nas tuas demandas do dia a dia, tem dia que você está cansado, tem dia que você vai estar desmotivado e faz parte do jogo, tá tudo bem. A questão é assim, ó, você tem que pensar que você vai ter que estudar, faça chuva, faça sol. Independente se você está animado ou se você está triste, se você está bem-humorado ou se você não está, se você está com vontade ou não. É muito melhor estar na praia tomando água de coco, comendo um caranguejo, do que estar estudando. Isso aí é fato. Mas, gente, se você não plantar a sementinha hoje, lá na frente você não vai colher o fruto. Né? Assim, é simples. Você tem que fazer por onde? Então, assim, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, você faz agora e tem consistência. Você vai estudar mesmo que você esteja sem vontade. Oswaldo, não estou animado hoje, não estou com um pingo de vontade de estudar, mas eu vou estudar. É assim que a banda toca. Isso é ter consistência, isso é ter compromisso. Compromisso com quem? Contigo mesmo. Porque é teu futuro que está em jogo, é a tua carreira profissional. Então ou tu faz por ti ou então ninguém vai fazer. Isso se chama disciplina, tá? Então faça. Não espera que eu estou desmotivado, Oswaldo, estou esperando a motivação chegar. Gente, ou você faz para poder ser recompensado lá na frente, ou se você for esperar o universo conspirar a favor de você, esquece. Assim, eu estou aqui para ser sincero com você, né? Aqui a gente está aqui para poder ser francos. Nós sejamos francos um com o outro, né? Então, é assim que a banda toca. Não espere a motivação para poder você começar a fazer, né? Faça para você alcançar o resultado e aí sim você vai ficar motivado para poder conseguir conquistar outras coisas. É assim que a banda toca, beleza? Gente, outro detalhe importante, paciência. Paciência porque nem todo dia é dia santo. Paciência porque nem todo conteúdo é legal de estudar. Paciência porque você vai responder questões e você vai errar um monte de coisa. E aí a gente tem que ter paciência para poder ter um dia ruim para depois ter um dia bom. Porque uma coisa eu te garanto, se você tiver uma questão que você se embaralhar no meio do caminho, você errou 3, 4, 5 vezes, na hora que você encaixar o parafuso do jeito certo, e você entender como é que aquela questão tem que ser respondida, dali para frente você não erra mais. O problema é que quando a gente bate na primeira questão e você erra, e aí você vai 1, 2, 3, 4 e erra de forma consecutiva, você perde o entusiasmo de querer estudar aquele conteúdo. E às vezes você está a um passo de poder entender qual é a engrenagem que está errada. Então, gente, não importa se você errou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a mesma questão. Trabalhe firme naquela questão até você acertar. Porque uma coisa eu te garanto, na hora que você pegar o prumo e você acertar aquela questão, eu tenho certeza absoluta que dali para frente a probabilidade de você não errar mais é gigante. Porque a gente aprende muito mais errando do que acertando. Agora, é claro, né, a gente não vai ficar aqui trabalhando para poder errar. A gente vai trabalhar para acertar. Então vamos trabalhar para errar o mínimo que a gente puder e acertar o máximo possível. Beleza? Muito bem. Siga o barco. Oswaldo, qual é o tempo ideal de estudo? Isso aqui é uma pergunta clássica que o pessoal sempre me faz. E, gente, se a gente for analisar assim, o Alice do País das Maravilhas, né, o cenário ideal, o mundo perfeito, é que você tenha ali 2 horinhas para poder estudar por dia. Se você tiver 2 horinhas para poder estudar por dia, já é um tempo muito bom. Claro que se você puder mais, ótimo, né? Mas se você tiver pelo menos 2 horinhas para poder estudar por dia, já é um tempo muito bom. E aí, pessoal, o grande detalhe aqui é o seguinte. Oswaldo, eu não tenho 2 horas para poder estudar por dia. Gente, vamos estudar o que você puder. A gente dança conforme a música. Se você tem 1 hora para poder estudar por dia, vamos estudar 1 hora. Oswaldo, eu tenho meia hora para poder estudar por dia. Estuda essa meia hora. Faça o melhor que você puder com o tempo que você tiver. O que a gente tem que ter de consciência aqui é o seguinte.
Quanto mais tempo você tiver para estudar, a probabilidade é que você tenha um preparo maior, um preparo melhor. Você vai ter mais tempo para poder estudar mais conteúdos. E quanto mais conteúdo você estudar, mais bem preparado você tende a estar para a prova. Quanto menos conteúdo você tiver para estudar, menos conteúdos você vai estudar. Menos conteúdo você tiver para poder estudar, você vai abraçar uma bagagem menor de conteúdo, consecutivamente, você vai chegar na prova menos preparado, porque vai ter coisa que não vai dar tempo você estudar. Então, a tendência é que para você tenha um tempo para poder chegar até a aprovação maior. Talvez você leve uma reprovação ou duas para você poder ter tempo de estudar tudo e conseguir passar no CFC. É só isso. Se você tem mais tempo, a tendência é que você passe rápido, passe com menos tempo. Se você tem menos tempo, a tendência é que você demande um tempo maior para poder passar. Talvez você leve uma ou duas reprovações. Não porque você é burro, não porque você é incompetente, não porque você não esteja aprendendo conteúdo, é porque vai ter coisa que não vai dar tempo você estudar, aquela coisa pode cair na prova e pode ser que você reprove. É só essa consciência que a gente tem que ter. Então, faça o melhor que você puder no tempo que você tiver. Basicamente é isso. É só essa ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça. Fechou? Então volta para cá. Dando sequência aqui, o próximo ponto importante que a gente precisa analisar é a questão da montagem de um cronograma. E aí você vai pensar assim, ó. Oswaldo, como é que eu monto um cronograma? Né? E assim, tem a resposta óbvia e tem a resposta que é não óbvia. Vamos lá. Primeira coisa que você vai montar um cronograma é dizer lá o que você vai estudar em cada dia da semana. Você vai dizer lá, vou estudar disciplina XYZ, esse é o óbvio. Né? Montar um cronograma é organizar as disciplinas que você vai estudar. Beleza. Só que o grande detalhe que eu quero que você se atente aqui na hora de montar um cronograma de estudo é você ter uma cronologia dentro desse processo. Porque montar um cronograma de estudo não é só você dizer lá o que você vai estudar em cada dia da semana. É você montar o que eu chamo de escadinha. Porque na maioria das vezes tem um conteúdo que chama o outro. Por exemplo, dá para a gente estudar lançamentos contábeis sem ter estudado a natureza das contas contábeis? Não dá. Dá para estudar a natureza das contas contábeis sem ter estudado classificação de contas primeiro? Não dá. Então perceba que os conteúdos eles precisam obedecer uma cronologia. Tem muito aluno que chega para mim, às vezes, e diz assim, Oswaldo, nunca aprendi lançamento contábil, não me entra na minha cabeça de jeito nenhum. Claro. Como é que tu quer aprender lançamento contábil se tu não sabe a natureza das contas? Como é que tu quer aprender a natureza das contas se tu não sabe classificação de contas? Então, na hora de organizar o seu cronograma de estudos, é de fundamental importância que você monte essa cronologia. E lá com os nossos alunos da Turma Ninjas, quando a gente abre as inscrições, a nossa primeira aula da turma é exatamente para poder alinhar o cronograma de estudos. Por que, Oswaldo? Porque sem um cronograma de estudos, sem um alinhamento do que você vai estudar, em meio a tanta coisa que tem para poder estudar, você acaba se perdendo. Então, o cronograma de estudos é a base de tudo. Se você pretende entrar e fazer parte da próxima Turma Ninjas, né, na nossa Turma Ninjas do CFC, ótimo, nem precisa se preocupar com isso. Mas se você vê que no momento não dá para você poder investir na sua carreira profissional, porque você acha que isso vai fazer faltar o pão em cima da mesa, então, importantíssimo que você se preocupe com o cronograma de estudos, que você monte um cronograma bem estruturado para que você tenha essa habilidade de entender que um conteúdo chama o outro. Vou te dar outro exemplo. Tem como você estudar custeio por absorção sem ter estudado classificação de custos primeiro? Não dá. Como é que você vai montar uma estrutura de custeio por absorção, custeio ABC, custeio pleno RKW, se você não sabe o que é um custo, uma despesa, você não sabe o que é direto ou indireto, você não sabe o que é rateio? Percebe? Então, se você não tem a base de classificação, não tem como você pegar uma questão de cálculo e responder. Então, esses pontos são cruciais para que você possa montar um cronograma que fique saudável, para que você possa aprender os conteúdos que são prerrogativas. Um conteúdo chama o outro, um conteúdo chama o outro. Então, vou botar aqui no meu estudo para poder estudar classificação de contas. Beleza. Mas para poder estudar lançamento contábil. O que envolve lançamento contábil? Tenho que saber classificar as contas, né? Porque eu tenho que saber qual o lançamento que vai ser a débito e a crédito. Beleza. Bom, mas para poder saber qual é o lançamento a débito e a crédito, eu tenho que saber a natureza das contas, né? Eu tenho que saber o que é devedor e credor. Beleza. Então perceba que quando você começa a planejar,
você começa a identificar os problemas. Então, já entendi que para poder pegar uma questão de lançamento contábil, eu tenho que primeiro estudar classificação, depois eu tenho que estudar natureza, para depois eu estudar a parte do lançamento contábil. É assim que você estrutura um cronograma de estudos. Então esse é o primeiro alinhamento. E o segundo alinhamento é você entender quais são as disciplinas e os assuntos que são os mais importantes, para que você não coloque no cronograma coisas que mal caem na prova. Aí é onde está o detalhe. E Oswaldo, eu começo a estruturar esse cronograma de estudos por onde? Me dá uma luz. Está aqui, cara, já te dei. Tem 15 conteúdos aqui para você colocar no teu cronograma de estudos. Aqui por baixo, aqui tem conteúdo para você estudar aqui. Dependendo do nível que você tiver para a prova, tem conteúdo aqui para 2 ou 3 semanas aqui para você poder estudar. Aqui. Base 1, base 2 e base 3. Dependendo do nível que você tiver, se você tiver no 0 batendo, talvez você leve aqui umas 3 semanas aqui pelo menos para você poder estudar isso aqui. Se você já vem com um conhecimento mais sólido, 1 semana e meia talvez você revise isso tudo. Beleza? Então aqui já tem um pontapé de partida bem sólido para você. Muito bem. Avançando aqui no nosso conteúdo, pessoal, gente, parece besteira isso aqui que eu vou dizer para vocês agora, mas, nossa, é importante. Crie uma rotina. Gente, no começo não vai ser fácil, né, como já expliquei para vocês. Né, porque o teu corpo, né, o teu organismo vai estar se adaptando com aquela nova rotina que você vai fazer. Mas quando você constrói um hábito e você cria uma rotina, né, o teu corpo, o teu organismo vai entender que todo dia tu tem que fazer aquilo, então ele vai fazer. É tipo assim, ó, por exemplo, se você todo dia acorda às 7 horas da manhã e você passar a acordar às 5 horas da manhã, né, no começo vai ser difícil você acordar cedo. Né? O teu corpo não está acostumado com aquilo. Vou te dizer por experiência própria. Né? Eu sempre acordava às 7 horas da manhã. Só que agora com um filho pequeno, todo dia eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, no máximo. Né? Então assim, no começo era difícil para mim ter que acordar às 5h30 da manhã. Mas hoje para mim já está normal. Né? Tem dia que não preciso nem colocar o despertador que eu já estou acordado. Assim, virou parte da minha rotina. Então, o nosso organismo, ele se adapta com tudo. É só questão de você ter um hábito, uma rotina e uma frequência. Se você consegue fazer com que teu corpo se acostume com aquilo, com a construção do hábito, da rotina, da frequência, daqui a pouco aquilo ali vai se tornar natural, normal, o seu novo normal. Então você precisa acostumar teu corpo a passar por aquilo. Depois que ele liga o piloto automático, aí só vai. Aí daí pra frente é só alegria. Beleza? Maravilha. Show de bola. E aí, gente, dentro dessa rotina do teu processo de estudo, é importante que você crie um mecanismo de avaliação, digamos assim, né? Porque tem aquele ditado que diz assim, o que não é medido não é gerenciado. Então, como é que eu sei que eu estou indo bem ou estou indo mal no meu processo de estudo? Né? Então, é importante que você crie metas durante esse caminho, né? Quantas disciplinas eu vou estudar durante a semana? Né? Quantos assuntos eu preciso ver? Quantas questões eu preciso responder? Das questões que eu estou fazendo, quantas eu estou acertando? Quantas eu estou errando? Das que eu errei, eu já fiz o meu processo de estudo aprofundado daquela parte, então você vai criando mecanismos de avaliação para que você possa entender como é que está teu time. Você está indo bem ou está indo mal? Se eu estou indo bem, ótimo. Se eu estou indo mal, eu estou corrigindo a rota, eu estou fazendo diferente, eu estou melhorando, para que você possa chegar na hora da prova, de fato, estar bem preparado para poder enfrentar e conseguir a tua aprovação. Beleza? Muito bem. Galerinha, então, dito tudo isso, finalizamos então aqui a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido proveitosa para você. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês. Também vão precisar se preparar para a prova do CFC. E lembrando, né, que agora que passou essa jornada de término de prova, de período de recurso, e agora a gente vai entrar também no período de resolução da prova. Então eu vou tirar 3 dias para a gente responder a prova inteira em aulas ao vivo. Vou responder bem devagarzinho, com muita calma, com muita tranquilidade, para você poder aprender aquilo que você deveria saber, que a faculdade não te ensinou, para que você consiga aí a tua aprovação no exame de suficiência. Para você participar dessas aulas gratuitas, ó, tá vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela? Então clica nele, clica não, né? Você vai escanear clica não dá, né? Você vai escanear esse QR Code, né? Abre teu celular como se você fosse tirar uma foto, aponta para
para esse QR Code, que aí você vai ver um linkzinho, você vai clicar nele e aí sim você vai ser direcionado para a nossa página, você vai fazer um cadastro prévio lá, o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp e aí por lá é só aguardar, porque lá a gente vai mandar as instruções dos dias, dos horários e o material que vai ser disponibilizado para você, beleza? Então escaneia o QR Code ou então clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua matrícula e aguarda que por lá eu vou mandando mais instruções, beleza? Então tá aí. E já guarda na tua agenda, toda terça-feira tem aula ao vivo aqui no YouTube, sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, para você poder se preparar aí de forma consistente, para a gente poder ir juntos aí até a tua aprovação no CFC, beleza? Então um grande abraço, um beijo em nome do teu coração, fica com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Foi a minha 6ª tentativa. E te ouvindo sempre, nunca desistir. Uma hora vai chegar o seu momento. Eu acho que é o empenho no curso. Estudar realmente é o importante. Eu, como trabalho, saio às 18, chego em casa às 20, então eu estudava muito pouco. Aí eu estava pensando no YouTube, eu vi lá você dando uma aula, eu falei, esse cara, eu vou continuar. Aí comecei a acessar o curso Ninja, que realmente eu agradeço você, agradeço seus professores, que foram realmente excelentes instrutores. Quando você está preparado, parece que se torna tudo mais fácil. Eu falei, caramba, eu não acredito, que eu me sentia assim mais confortável. Sabe que você entra assim, já entra confiante? Eu fui aprovado no exame de suficiência em menos de 3 meses, na prova da FGV. A gente fica assim sem acreditar. Pedi para a esposa conferir, a minha esposa sempre acompanhando, né? Chegava o sábado, ela falava, hoje você tem Oswaldo. Eu falei, tem Oswaldo. Acordava cedo para assistir Oswaldo. Ela já estava até engraçada em casa, no sábado. Aí eu falei, confere para ver se está correto. A minha esposa conferiu, realmente, aí você cai a ficha e falou, não, consegui. Obrigado. E outra coisa, não desiste porque você sempre fala palavras positivas a cada início de turma. Você sempre dá umas palavras positivas que não deixa a gente baixar a cabeça. E tem a parte familiar, minha esposa, meus filhos sempre me apoiaram. E falaram, não pai, você vai continuar, não desiste. Pode continuar. E todos precisam fazer o curso. Isso é um enriquecimento que você tem, que tem coisas que você não viu na faculdade. Eu acho que é essencial. Já dei até a entrada, já estou aguardando a substituição do técnico para contador. Opa!